Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje trago para vocês a correção da prova do Instituto Federal do Maranhão, que aconteceu agora recentemente. Essa prova que eu vou trazer para vocês é a correção do nível E, certo? Prova de nível superior. De nível D ainda não temos, mas assim que eu receber, prometo a vocês que vou gravar e trazer aqui para vocês a resolução também, tá? Então vamos lá, vamos passar aqui adiante. Vamos seguindo aqui. Eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui um extrato do que foi cobrado nesse concurso, de quais leis foram cobradas, e já adianto para vocês que foram muitas leis. Cada lei foi basicamente uma questão, com exceção da Constituição Federal, que foram duas, tá? Então nós tivemos 8.112, que foi apenas uma questão, foi a primeira. Decreto 1.171, que é o Código de Ética do Servidor. Lei 11.892, que é a Lei de Formação dos Institutos Federais. Lei 11.091, Plano de Carreira dos tais. E até aqui, até esse item 4, nós temos vídeos completos da lei. A 8.112, como já falei a vocês, como ela é muito extensa mesmo, eu ainda não finalizei, mas quem assistiu aos vídeos que eu já tenho no canal até agora, então muita gente, bastante pessoas que estavam acompanhando os vídeos aqui pelo canal, conseguiu gabaritar a lei. Eu já peço a você também para deixar aqui o seu relato do que é que você achou, você viu os vídeos e foi lá para a prova, se você achou bacana, achou fácil, se você achou difícil. Eu acho sempre bom ter esse feedback lá, como é que você achou, o que é que você achou da prova e como o canal ajudou você nesse processo, tá? Então nós tivemos também a lei 14.133, que é a lei de licitações, a lei nova, antigamente era 8.666, né? Então foi atualizada agora. A maioria dos concursos não está mais cobrando, alguns ainda cobram, infelizmente, que é uma lei muito densa, tá? A lei 8.429 também, que foi atualizada em 2021 para 14.230, que é a de improbidade administrativa, que cai bastante também. Lei de acesso à informação, que é a 12.527. A Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira versão e a segunda, né, que são complementares. Essa segunda, que é a 13.853, é só tem algumas atualizações, né, mas a lei mesmo é 13.709. E a Constituição Federal, especificamente dos capítulos que tratam de cultura, e no outro capítulo, que é o desporto, que foram duas questões da Constituição Federal, fechando aí as 10 questões na prova do Instituto Federal do Maranhão. Já deixo para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, me seguir lá no @marquescruz, que eu sempre trago aqui já em primeira mão, tô gravando esse vídeo, então já fica ligado lá no canal. Também trago dicas para vocês lá no Instagram, às vezes eu trago coisas que eu não trago aqui, então é importante sempre você estar seguindo aí, antenado em todas as redes, porque, enfim, acompanhar nunca é demais. Se você está vendo ali que a pessoa está postando um material bacana para você, gratuito, então vamos que vamos. Se você vê que a pessoa está postando ali um material bacana que agrega, então siga. É até o que eu recomendo que você siga mais nas suas redes sociais. Se você é concurseiro, tenta seguir coisas que levam você com o foco naquilo que você está buscando na sua vida. Depois você começa a seguir aí só a página de meme. Mas por enquanto, até você alcançar o objetivo, você tem que focar naquilo que você quer, beleza? Então vamos lá. Sobre o regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta em conformidade com a Lei Federal número 8.112 de 1990. E vamos lá. Alternativa A. Quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, a ação disciplinar prescreve em 5 anos contados da data em que o fato se tornou conhecido. E já adianto para vocês aqui que, perfeito, lembra que eu já falei isso aqui em outros vídeos, que tudo está relacionado com a gravidade da coisa. Coisas mais graves são 5 anos, tá? Então, lá no artigo 142 vai dizer para a gente que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos contra as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Perfeito. Então, coisas mais graves, 5 anos. Coisas mais leves, um pouco mais leves, 2 anos, quanto o que? A suspensão. Então, quando a gente pensa demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de cargo em comissão, é uma punição bem grave, 5 anos. Quando você pensa numa suspensão, já é uma coisa mais leve comparado a isso que eu acabei de falar, do inciso 1, então são 2 anos. E se for uma coisa mais leve ainda, que é só uma advertência, então são 180 dias. O importante aqui no parágrafo 1º diz assim, o prazo de prescrição começa a correr na data em que o fato se tornou conhecido, tá? E é exatamente o que a questão 1 coloca no item A. Então aí o foguinho para dizer que essa questão já é certa, a letra A já está correta, mas vamos entender, como sempre eu gosto de colocar, por que as demais estão incorretas. Sempre que você vai analisar uma prova, é importante você entender qual a correta e por que as outras estão erradas.
Não quando você vai responder a prova na hora, mas quando você vai estudar para a prova, isso é muito importante. Na hora da prova você tem que saber qual é a correta e seguir adiante para você poder gabaritar a sua prova no menor tempo possível, tá? Para esquentar menos a sua cabeça. Mas depois, numa análise mais profunda, mais profícua, você precisa realmente entender o que é, por que é e por que não é, tá? A responsabilidade civil do servidor decorre de ato comissivo, desde que praticado culposamente. Então eu já vou logo colocar o artigo aqui para vocês, que vai dizer no artigo 122, a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, esse item B está errado justamente porque ele coloca só de ato comissivo, mas ele não coloca comissivo ou omissivo. Ele está levando aqui em conta só aquilo que você faz e não o que você deixa de fazer, tá? Então é o que você faz e o que você deixa de fazer, com querendo ou não querendo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, tá? Na letra C ele fala sobre a advertência. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e reparação do dano são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor. Aqui, esse início, ele, beleza, tá certinho, só que quando ele chega em reparação do dano, não existe essa penalidade prevista na Lei 8.112. Lá no artigo 127 vai dizer pra gente que são penalidades disciplinares, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. E só, não existe a penalidade de reparação de dano, enfim, não existe essa, tá? Então, no artigo 127 deixa isso muito claro pra gente, então a letra C também está errada. Na letra D, nós temos: o servidor pode manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Gente, ele está dizendo que o servidor pode. Isso aí é um caso claro de nepotismo, que a própria Constituição prevê e que é proibido. Se você ler o artigo 117 da Lei 8.112, vai dizer pra gente tudo que é proibido. Fiz um vídeo recente agora sobre isso. Então, eu recomendo demais que você leia o artigo 116, que vai tratar dos deveres, e o 117, que vai tratar das proibições, tá? Esses dois artigos aqui, eles são muito cobrados e muito importantes. Então, leiam e guarde essas informações. Se você puder, escreva isso, cole na sua parede para você lembrar de todos os deveres e das proibições, tá? Então, vamos lá, olha aqui, no artigo 117 vai dizer: ao servidor é proibido, no inciso 8, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Então, o servidor pode manter sob sua chefia imediata, em cargo de função, cônjuge, companheiro? Não pode, tá? É errado, erradíssimo o artigo 117, beleza? Na letra E, nós temos aqui a ausência intencional do servidor ao serviço por até 30 dias consecutivos configura inassiduidade habitual. Aqui, eu vou terminar de ler, né? Enquanto a falta injustificada ao serviço por mais de 30 dias, interpoladamente durante o período de 12 meses, configura o abandono de cargo. Ele fez uma confusão aqui na nossa cabeça em relação aos artigos 138 e 139 da Lei 8.112, que tratam exatamente de inassiduidade habitual e abandono de cargo. E ele fez a confusão aqui porque, o que é a inassiduidade habitual? É quando você falta sem causa justificada por 60 dias interpolados durante o período de 12 meses. E aí ele colocou: a ausência intencional do servidor ao serviço por até 30 dias consecutivos configura inassiduidade habitual? Não, inassiduidade habitual é quando você falta sem justificativa por 60 dias interpoladamente durante o prazo de 12 meses. Também falei isso aqui recentemente no canal em outros vídeos, nos casos que geram demissão, e esse é um dos que geram demissão, e no PAD sumário, tá? Lá no PAD, no procedimento sumário, o famoso rito sumário. Qual é a outra coisa que ele trouxe uma confusão pra gente aqui? Do artigo 138, que fala do abandono de cargo. O que é o abandono de cargo? É quando você tem aí uma ausência intencional, ou seja, sem justificativa, você faltou porque quis, por mais de 30 dias consecutivos. Então, você faltou mais de 30 dias, faltou 30 mais um, você já vai logo para o rito sumário, né, para demissão, aquela que o processo administrativo é bem rapidão mesmo, é 30 dias mais 15 no máximo para prorrogação. Então nós temos aqui, que ele coloca exatamente essa confusão entre os conceitos, e nós vimos aqui agora, acabamos de ver como é de fato o correto, tá? Então, se ficou claro para você, já deixa aqui nos comentários. Se não, recomendo que veja mais uma vez e que consulte os artigos 138 e 139, beleza? Segunda questão, que é a questão de número 22,
vai trazer para a gente uma questão sobre o decreto 1171, que é o Código de Ética, tá? Então, de acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, decreto 1171 de 1994, analise a alternativa correta. A Comissão de Ética dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal pode aplicar a pena de advertência ao servidor público faltoso? Isso aqui é um ponto muito chave. E é muito cobrado quando a gente está estudando o Código de Ética. Qual é a pena? A pena que a Comissão de Ética pode aplicar é somente censura, tá? Então, eu coloquei aqui para você lá no capítulo 2 das comissões de ética, lá no inciso 22, diz assim: a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Ou seja, a pena, o que é que ele pode fazer? Censura, tá? Então é isso, a comissão de ética pode fazer isso. Então quer dizer que se a pessoa ficar toda hora infringindo o código de ética, ela não vai ter nenhuma penalidade? Lá na 8.112, lá no artigo 117, que eu falei a vocês, tem lá falando um pouquinho sobre o quê? Sobre você infringir os regulamentos. Então esse é um dos regulamentos que você tem que seguir, tá? Que é o código de ética. Vamos lá, vamos para o item B. Para os fins de apuração do comprometimento ético, servidor público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços, desde que mediante retribuição financeira, a qualquer órgão do poder estatal ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Mais uma vez aí uma questão que ela traz esse item, né? Ele traz uma coisa meio que parecendo muito verdadeiro. E eu trago aqui para vocês a fundamentação. No inciso 24, ele vai dizer para a gente: para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Então aqui é o ponto que eu falei a vocês, quando eu trato lá do que é um servidor, é a pessoa legalmente investida em cargo público, artigo 2, artigo 2º da Lei 8.112. E eu falo lá a vocês um pouquinho, quando eu vou seguindo geralmente nesse conteúdo, que existe, por exemplo, nas universidades federais, o professor voluntário, ele não recebe. Então você pode sim ser um servidor que não recebe, mas isso tem que ser previsto em lei. Então o servidor tem que receber por regra, mas caso a pessoa tenha interesse em participar de alguma forma de uma situação como essa, ele pode sim, sem problema algum, beleza? Então nessa situação acabamos de ver por que ela está errada, né? E letra C, o elemento ético exige que a conduta do servidor público seja baseada principalmente na decisão entre o honesto e o desonesto. Será que o elemento principal é só dizer isso aqui é honesto, isso aqui é desonesto? Né? Então, mais uma vez, quando você começa a ler, você fica, peraí, será que a decisão elas permeia somente entre isso? Vamos entender aqui, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então esse item está corretíssimo, tá? Então, elemento ético que exige que a conduta do servidor público seja baseada principalmente na decisão entre honesto e desonesto. Eu falei de propósito para ver se vocês iam se afastar da ideia de que o correto seria esse. Na minha fala, eu acredito que muitos, vocês podem até falar aqui, professor, quando começou a explicar, eu pensei que não seria a letra C. Mas a ideia é justamente essa, é fazer com que você seja confrontado, porque quando você vai ler a questão que você não tem ninguém conduzindo, é justamente esse o pensamento que a gente segue, tá? Então, o elemento ético exige que a conduta do servidor público seja baseada principalmente, sim, porque lá no inciso 2 fala mais principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, realmente aqui a letra C é a correta. O dever funcional de respeito à hierarquia exige do servidor público temor de representar contra atos de seus superiores hierárquicos que comprometam indevidamente a estrutura fundante do poder estatal. Já falei sobre isso também na Lei 8.112, que você não é obrigado a cumprir uma lei expressamente legal e você tem a obrigação de registrar, de denunciar caso algum superior seu esteja fazendo algo de errado, né? Senão você está cometendo aí uma infração também,
Você pode estar cometendo um crime também, tá? Não só uma infração, mas um crime. Então é importante que você entenda isso, que se você denunciar um superior seu, não vai causar nenhum efeito a você do ponto de vista legal, tá? Então, é dever fundamental? Sim, né? É dever fundamental do servidor público ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, tem alguma coisa errada, você tem o dever de denunciar e de, enfim, de colocar o negócio para frente para que aquilo seja o mais rápido possível resolvido. Não, você não se envolva nisso. Não vá querer... vou passar a mão aqui nas costas do meu amiguinho, porque senão o seu vai para reta também, tá? O servidor público pode permitir que perseguições... Olha aí, gente, isso aqui é muito óbvio, né? O servidor público pode permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores? Lógico que não. Lógico que não. Isso aqui, pô, não precisava nem ler o código de ética. Então eu sou do partido de direita, não atendo ninguém que é de esquerda. Eu sou de esquerda, eu não vou atender, eu não vou dar aula para ninguém, nenhum aluno que é de direita, porque eu sou de esquerda. Ou vice-versa. Não pode, gente, pelo amor de Deus. Não, você é um servidor público, tem que servir ao público, não é para ficar olhando como é o público, tá? Então, lá no inciso 15 vai dizer, é vedado ao servidor público. Na linha F vai dizer, permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões e interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados, administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, e é isso aí, a letra E está errada por causa justamente disso. E vamos agora à questão de número 23. De acordo com a Lei Federal número 11.892 de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, assinale a alternativa correta. Então vamos procurar a que está correta, tá? Os institutos federais possuem natureza jurídica de fundação pública? Não. Universidades e institutos federais possuem natureza jurídica de autarquia, conforme no artigo 1º, a gente já pode observar isso, tá? Então, lá no artigo 1º, fica instituída no âmbito do Sistema Federal de Ensino a Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições. Parágrafo único, as instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 do caput possuem natureza jurídica de autarquia. Então, o ponto é que a autarquia não é a letra A, tá? Na letra B, a gente tem o seguinte: os institutos federais, as universidades federais e o Colégio Pedro II integram a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Né? E aí vem um ponto, né? Porque ele coloca aqui que as universidades federais estão dentro, né? E na verdade não. A única que nós temos é a UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então esta é a única que nós temos aí que tem essa abrangência diferenciada, tá? Então dentro das universidades só temos essa mesma, a UTFPR, beleza? Então a letra B também é falsa, né? Justamente por isso, porque diz que os institutos federais, as universidades federais estão fora disso aqui e o Colégio Pedro II integram a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, então não. A Universidade Federal do Maranhão é uma instituição de educação superior, básica e profissional? Não, a única instituição que vai dar do básico, do profissional, que vai do básico até o doutorado, são os institutos federais. Então as universidades não fazem parte do ensino básico, tá? Existem até o ensino técnico profissional dentro de algumas universidades, mas a universidade em si não tem, tá? Então a letra C também está errada. E nós temos aqui, vamos para a letra D agora. O Instituto Federal do Maranhão possui natureza jurídica de autarquia, isso é verdade, e detém autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. No artigo 1º, aqui em cima, quando nós estávamos vendo, aqui, a gente tem que lá no finalzinho, tem depois de dizer que é uma autarquia, detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Então a gente sabe que, de fato, é a letra D a resposta correta aqui nesse caso. E só falando um pouquinho aqui sobre o Colégio Pedro II, né, que é esse texto que eu coloquei aqui ao lado. Na alternativa E nós temos o Colégio Pedro II, instituição especializada na oferta de educação básica, profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Aí aqui a gente tem uma coisa quase verdadeira, porque o Colégio Pedro II ele vai dar educação
básica e tecnológica, mas ele não passa pela profissional, tá? Então lá no artigo 4º ele vai dizer: o Colégio Pedro II é instituição federal de ensino pluricurricular multicamp, igual aos institutos federais, vinculado ao Ministério da Educação, especializado na oferta da educação básica e de licenciaturas. Não tem um ensino profissional aqui e não é na área tecnológica, então é educação básica e de licenciaturas, beleza? O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia, ou seja, ele tem autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica, disciplinar, tá? Mas ele não vai avaliar, ele não vai trabalhar dentro da parte profissional. Questão de número 24, sobre o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, assinale a alternativa correta segundo a Lei Federal 11.091, que trata das carreiras dos técnicos, né? Então, vamos lá. O desenvolvimento na carreira ocorre por meio de progressão por capacitação profissional ou mediante progressão por mérito profissional. Vamos lá, essa questão ela está pedindo qual é a correta, né? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o desenvolvimento do servidor na carreira dá-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, por progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. E aí a gente chega aqui, de fato, né, a letra A já é a correta, porque a gente já viu aqui que nós não encontramos nenhum erro. O que é o plano de carreira, né? A questão fala aqui que o plano de carreira, letra B, é o conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. E esse conceito que ele dá não é o conceito de plano de carreira e sim de nível de classificação, tá? Então ele botou aí uma coisa para confundir a cabeça da pessoa, nível de classificação com plano de carreira. Na letra C ele diz que o plano de carreira está estruturado em 4 níveis de classificação com 5 níveis de capacitação cada. E aí foi apenas um trocadilhozinho, porque a gente tem os níveis de classificação. Você pode ser um servidor nível A, B, C, D, E. Então são 5 níveis. Em relação ao nível de capacitação, é 1, 2, 3, 4. Então ele só fez trocar as quantidades aí, tá? Para quem não tá muito afiado, essa aí já ia vacilar com certeza. E fala aqui se você marcou a letra C, tá? Progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado interstício de 18 meses. E nesse caso da letra D, o problema é que ele colocou a cada 18 meses e na verdade são 2 anos, conforme tem lá no artigo 10º ou artigo 10, no parágrafo 2º, como eu coloquei aqui, ó, no finalzinho do parágrafo 2º, ele vai dizer, ó, a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Então ele coloca 18 meses, na verdade não, são 24 meses. E, por último, o ingresso nos cargos do plano de carreira. Essa questão aqui foi a que eu falei que poderia ser um pouco polêmica. Porque, vamos lá, o ingresso nos cargos do plano de carreira ocorre no nível de capacitação compatível com a titulação do servidor. A gente tem lá no artigo 5º, né, da Lei 8.112, que diz pra gente que uma das coisas, um dos requisitos básicos para investidor em cargo público é a compatibilidade entre a formação, não especificamente com essas palavras, né? Mas você tem que ter o nível de formação adequado para aquele cargo que você vai assumir. E quando a gente vê o ingresso dos cargos do plano de carreira ocorre no nível de capacitação compatível com a titulação do servidor, isso se torna equivocado por um fato, porque realmente você precisa ter uma compatibilidade mínima para poder assumir um determinado cargo. Mas se você tiver uma capacidade, uma capacitação superior, você ainda pode assumir, ou seja, não é compatível. Você pode ter igual ou superior. Então é aqui que mora o problema, porque como é que acontece o ingresso nos cargos? Acontece no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação. Então não é de acordo com a formação, todos vão entrar no nível 1, tá? Então é aqui que reside o erro desse item. Então a resposta de fato é a letra A. Vamos agora para a questão de 25, questão da Lei Federal 14.133, que trata das licitações e contratos administrativos. Vamos lá. Qual é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento pode ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto? Vamos lá. A gente tem como opção concurso,
leilão, concorrência, pregão e diálogo competitivo. Essa aqui não tem jeito. Você tem que ter lido e tem que ter consciência, né, de que para saber essa questão você tinha que ter memorizado de fato aí o que fala lá no inciso 38, né? Então são muitos incisos. Essa é uma das leis mais difíceis que tem nesses concursos, porque ela tem muitos, mas muitos detalhes mesmo, tá? Então, nesse caso, a gente tem lá no inciso 38 que concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, como ele coloca, melhor técnica ou conteúdo artístico, exatamente como a questão coloca, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto, tá? Então, exatamente o item que nós temos aqui que responde é concorrência, tá? Então, é a letra C, 25, letra C, vamos para 26. A questão 26 trata da lei 8.429 e da 14.230, que trata da lei de improbidade administrativa, tá? Então, vamos ler aqui, é mais uma outra lei que também tem muitos detalhes, tá? Essa lei, essa 8.429 tem muitos detalhes mesmo. Permitia facilitar a aquisição, então ele tá, mas apesar dessa lei ter muitos detalhes, essa questão não se torna tão difícil. Por quê? Porque você tem que atentar ao que a questão fala. Porque ela está falando da lei, que a lei trata de improbidade administrativa. Existem muitas coisas que são improbidade administrativa, mas o que ele está falando é o que importa em enriquecimento ilícito. Então tem várias coisas que você pode fazer errado, mas ele está querendo saber quais desses itens que existem dentro da improbidade que geram, que importam, que causam o enriquecimento ilícito. Aí vamos pensar, todas essas coisas que foram elencadas aqui são erradas, são improbidade. Agora, qual delas que de fato vão importar no enriquecimento ilícito? Vamos lá. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado? Então, você deve imaginar, se sua instituição está comprando uma coisa com um preço maior do que o preço de mercado, você está enricando com isso? Tá tendo algum enriquecimento ilícito? Não, você está utilizando da pior forma possível o recurso público, mas você não está enricando com isso, pelo fato de você comprar de forma mais cara, não, né? E até coloquei aqui, no artigo 9º, e constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir mediante prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial. Ou seja, o que é que gera o enriquecimento ilícito? Quando você tem uma vantagem pessoal, é algo voltado para você, que você vai receber o dinheiro. Na letra B fala receber para si ou para outrem dinheiro. Olha, receber para si, será que isso importa enriquecimento ilícito? Receber dinheiro, faz sentido receber dinheiro, enriquecimento ilícito? Se esse dinheiro não é lícito, né? Então, receber para si ou para outrem dinheiro, bem imóvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perfeito, né? Apesar de você, como eu disse, essa aqui, se você tivesse prestado bem atenção ao enunciado, que ele fala importa em enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito você tem que receber, você tem que ter alguma vantagem financeira. E o que é colocado no artigo 9º, inciso 1, receber para si ou para outra, é exatamente como está colocado aqui na letra B. Então a gente sabe que de fato é a letra B. Se a gente for olhar as outras, frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente acarretando perda patrimonial efetiva. Você está enricando com isso? Não. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Está enricando com isso? Também não. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Ele já fala a consequência, colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado, ou seja, não é enriquecimento ilícito. Essa questão, apesar de ter muitos artigos, a lei, de ter muitas coisas, muitas nuances, muitos detalhes, o enunciado veio muito bom, tá? Para você que está maceteado em resolver questões. Vamos agora para a questão 27. De acordo com a Lei Federal 12.527 de 2011, que regula o direito de acesso à informação, é a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, né? Assinale a alternativa correta. Informação é a unidade de registro dos dados? Não.
Não é. Para os efeitos desta lei, no artigo 4º ele vai dizer para a gente toda essa terminologia, né? O que é informação, né? Informação são dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então perceba que ele trata informação que pode ser transmitido, pode ser produzido, pode ser transformado em conhecimento. Então a gente tem uma informação que pode ser transformada em conhecimento. Tá? Então informação é unidade de registro? Não, só registro não. Quando você processa essas informações, aí a gente vai ter o conhecimento. Enfim, o que importa para a questão é que o conceito está errado. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada, independente dos procedimentos. Quando tem esse independentemente, já fica com a pulga atrás da orelha, tá? Independentemente dos processos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem compatível com a natureza da informação. Vamos lá. Artigo 5º. É dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. A gente não tem essa de dizer que é independente de procedimentos, não. Existe um procedimento, tá? Então, mediante procedimentos objetivos e ágeis, certo? Procedimentos objetivos e ágeis. Então, a letra B está errada porque ele fala que é independentemente de procedimento. Não, na verdade é com procedimentos. Os órgãos e entidades do poder público estão dispensados de viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso a informações por meio de sítios oficiais na internet. Olha aí, vamos pensar. A gente está falando de lei de acesso à informação. Será que um órgão ou entidade pública ele está dispensado de viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso a informações por seus sites oficiais? Sítios são sites oficiais, ou seja, os órgãos públicos não podem permitir que as pessoas peçam a informação através da internet, através do site? Obviamente que não, tá? Então esse item também está errado. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas e ou custodiadas. Para o cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores internet. Beleza. Letra D. O direito de acesso à informação exclui o direito de obter informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas. Olha aí, pessoal, mais uma vez não faz sentido também dizer que você tem o direito à informação, mas você não pode saber as informações, não pode acompanhar os programas e projetos. Não tem sentido, né? Então, o que é que fala? Artigo 7º, o acesso à informação de que trata essa lei compreende, entre outros, o direito de obter informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. Então, a letra D está justificada na 7ª e vamos agora para o último item. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito, mas o órgão ou a entidade pode cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento de custos de serviços e dos materiais utilizados quando o serviço de busca e de fornecimento de informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Vamos lá. Você acha que quando a pessoa vai fazer uma solicitação, a instituição tem a obrigação de pagar aquilo? Porque já pensou se a pessoa ela pede todo o registro que existe lá de determinada coisa que a pessoa tem que imprimir páginas e mais páginas, que é equivalente a 2.000 páginas. Será que a pessoa tem que pagar ou a instituição é obrigada a fornecer isso? E a gente tem que a instituição ela não é obrigada a pagar, a pessoa tem que arcar com esse custo, tá? Então o serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito. Lá no parágrafo 1º diz: o órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos do serviço dos materiais utilizados. Então, para reproduzir aquele material, a instituição, ela pode cobrar. Então, nós temos aqui que a letra E é a alternativa correta. Vamos agora para a questão 28, caminhando aqui já para a reta final. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir lá no @marquescruz, lá no Instagram, e também se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, clica no sininho, porque eu estou trazendo sempre resoluções aqui bacanas para vocês. Vamos lá. Sobre a Lei Federal número 13.709 de 2018, alterada pela Lei Federal 13.853 de 2019, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assinale a alternativa correta. Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, excluindo o tratamento realizado dos meios digitais? Não faz sentido. Então, ela vai tratar
da proteção dos dados, mas ela não vai se importar com os dados digitais. Olha aí, já começa errado. Se você leu o primeiro artigo da lei, você já vai saber isso, que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tá? Por pessoa natural, pessoa jurídica, direito público ou privado, com o objetivo de proteger, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Letra B. Considera como anonimizado o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião. Dado anonimizado. É um dado que se tornou anônimo. Faz sentido isso, um dado pessoal sobre a origem racial? Não, na verdade, esse dado aqui é considerado o dado sensível, tá? Então é um dado sensível. Então, nesse caso, a gente vai ter que é um dado pessoal sensível, que é um dado exatamente sobre como o item coloca, sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato e por aí vai. Na verdade, não é dado anonimizado, e sim dado pessoal sensível. E o que é o dado anonimizado? É o dado relativo ao titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e dispensáveis na ocasião do seu tratamento, tá? Letra C. A LGPD tem como objetivo primordial proteger o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. A gente pode até cair nessa, né? Mas não, olha o que é que fala aqui no artigo 1º, nessa parte que eu deixei aqui sublinhada, ó. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, também está errado esse item C. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ressalvadas operações de tratamento realizadas por pessoa jurídica de direito público. Então, a instituição pública pode pegar os seus dados e pronto, é assim? Não, né? A gente acabou de ver lá em cima, então só sobrou a letra E. Então, vamos ver aqui o que é que a letra E fala. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Confesso a vocês que quando eu vi essa, eu tive que olhar palavra por palavra, porque eu fiquei pensando que eles poderiam trocar uma palavra, informação, por outra coisa que termina com som, e a gente vê esse negócio aqui e ficar na dúvida, meu Deus, será que está certo ou está errado? Ou seja, esse item eu achei que ele foi bem difícil, tá? Porque esse finalzinho tem muitas informações. E isso aí está presente lá no inciso 10 do artigo 5º, que é exatamente o que a gente acabou de ver. Eu não vou ler novamente, então a letra E, questão 28. E agora nós vamos para a questão 29, já na reta final. Em relação à cultura, assinale a afirmativa incorreta, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Só vai até a 30, né? Porque agora são duas questões de Constituição. Ele está falando aqui sobre Constituição Federal e sobre cultura na Constituição Federal. E a gente tem que a cultura na Constituição Federal está lá no artigo 216. O Sistema Nacional de Cultura, eu já vou logo ler o artigo e depois a gente vai para as questões, para os itens, porque a gente já vai logo resolvendo, tá? O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1, diversidade das expressões culturais. E a gente vai ver aqui na letra A. Diversidade das expressões culturais constitui um dos princípios que rege o Sistema Nacional de Cultura? Certíssimo, tá? Vamos lá. Mas só uma coisa é que a questão pede a incorreta, tá? Vou só destacar aqui para vocês, é muito importante, sempre que você for resolver a questão, você colocar isso. Então, como eu falei, o item A está certíssimo, mas não é isso que a gente está buscando. Nós estamos buscando a erradíssima, tá? O Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. Perfeito, artigo 215. Não vou ler exatamente, você pode conferir aqui depois, tá? Letra C. As formas de expressão e o modo de criar, fazer e viver, portadores de referência à identidade, à ação, memória de diferentes grupos, formadores da sociedade brasileira, constituem patrimônio cultural brasileiro? Olha só o que é que o artigo 216 fala que constitui o patrimônio cultural brasileiro. Exatamente o que foi colocado aqui também, tá? Então também não é a letra C. O Estado deve apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais?
sim, perfeito também. Tá? E por último, ficou repetido aqui, mas não tem problema. E por último, o Estado deve proteger as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras, sem incluir as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Olha aí, esse aí ele é excludente. Tá? Então, sem incluir de outros grupos, não, tem que incluir todos os grupos. E é o que fala no artigo 215, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, de todos, tá? De todos, então, nós temos a letra E, é a resposta correta. E vamos para a última questão, questão 30. Tá? De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais com direito de cada um, observado o tratamento indistinto para o desporto profissional e o não profissional. Será que é indistintamente assim para todos? A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional, a submissão de entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto de alto rendimento e, em casos específicos, para do desporto educacional. Será que vai ser privilegiado só o alto desempenho? E na letra E, a progressiva universalização do desporto de alto desempenho, de alto rendimento. Será que o objetivo é que todo mundo vire agora atleta de alto rendimento? Vou botar aqui para vocês, artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um observados. Autonomia das entidades desportivas dirigentes, associações quanto à sua organização e funcionamento, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto nacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Então, olha aí. Tratamento indistinto, não. A gente está vendo que não é tratamento indistinto, né? Ele vai ter tratamento diferenciado, né? No inciso 3 ele fala o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Então, letra A não é. Letra B, a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, esse sim, de fato, é no inciso 4, a proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, nós temos que, de fato, é a letra B. Submissão das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e fundamento. Então, ele coloca uma submissão e no inciso 1 fala justamente a autonomia das entidades desportivas. Então, não é uma submissão. Na letra D, ele fala a destinação dos recursos públicos para a promoção prioritária do desporto de alto rendimento. E não é isso que fala, né? Aqui, quando a gente vai olhar no inciso 2. Quando a gente olha no inciso 2, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto desempenho, rendimento, tá? Então, letra D também está errada. E, por último, letra E, a progressiva universalização do desporto de alto desempenho. E lá no parágrafo 3º, ele fala, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Ou seja, ele não vai incentivar a universalização do todos os seres humanos, todos os cidadãos terão que ser, então, agora atletas de alto rendimento. Não é esse o objetivo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Manda esse vídeo para outra pessoa que também fez a prova para ver a resolução e comenta aqui embaixo quais você achou mais fáceis e quais as mais difíceis na sua opinião, tá bom? Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.